E aí, tudo bem? Show! Aqui no Rio o pessoal tem essa mania. Igual em São Paulo fala top, aqui fala-se show. E como uma vez eu falei aqui no canal, que as palavras vão perdendo a sua força aí ao longo dos anos. E antigamente o pessoal falava show, agora fala show. Pode até ser uma coisa meio irônica. Hoje nós vamos falar de como falar no passado em inglês. E é muito simples. It's simple. É muito simples. E eu tenho um texto que eu escrevi muitos anos atrás chamado O inglês é 10 vezes mais fácil do que o português. E 10 vezes eu acho pouco. Pouco, porque se você reparar com as regrinhas que a gente vai, com uma regra, na verdade, que a gente vai aqui aprender a desvendar completamente o passado regular. E aí depois você vai ter que fazer algumas adaptações, se muito, né, se preocupar com os verbos irregulares. Verbos irregulares é o quê? Por exemplo, um exemplo seria o verbo to be, que ele é todo irregular. Ele começa de uma forma, depois vai modificando tudo. Hoje, nós vamos falar de verbos regulares, ou seja, que com uma regra dá para você matar tudo. Então vamos começar com um verbo que é muito simples, que é o verbo amar, ou adorar, né, que é o verbo love. E love, em inglês, é importante falar isso, né? Se eu falar assim, I love you, aí significa eu te amo. Mas se eu falar assim, I love pizza, aí significa eu adoro pizza. Então love, em inglês, significa amar ou adorar. Se você colocar aqui o ed no final, que está em vermelho, ed, aí ele vira amei. Você traz esse verbo para o passado. E você aí, que é aquele grammar nerd, que você fica prestando atenção ali a todos os detalhes da gramática, então você pode conjugar. Então você vai pegar lá, eu, tu, eles, né? Em inglês. I, you, he, she, it, we, they. Se você ainda não sabe disso, não sabe direito, tem um vídeo meu chamado 30 verbos essenciais em inglês, lá parte 1, 2 e 3, se não me engano. E veja aqui no canal, que aí você tem esses verbos aí que eu vou falar e muitos outros também. E você vai aprender a conjugação lá de uma maneira bem simplificada. Então, love, aí você tem, por exemplo, eu amei, I loved. Você amou, you loved. Enfim, então é tudo loved. Você quer passar o verbo amar ou adorar para o passado, o verbo love, para o passado você fala loved. E aí você coloca o ed e pronto, acabou. Fim de papo. Vamos pegar um outro verbo, por exemplo, que é o verbo walk. E você coloca no passado walked e pronto, vira caminhou, né? Eu caminhei, I walked. Um outro verbo, por exemplo, stay. Repare que stay vem do verbo de ficar, né? De estar. Stay em inglês é ficar. Então, com ed aí, stayed seria o passado. Mas isso aí vem do verbo aqui do português que é estar. Então, é bem próximo aí também que você pode ver. Um outro seria o verbo play, que significa um monte de coisa, né? Tocar, brincar, enfim. E então, played no passado. Worked, trabalhar no passado. Travel, aqui, travel, com ed, traveled. Trabalhar, calma aí. Traveled seria viajar no passado. Enfim, eu tô até correndo assim com isso porque é tão simples. E eu não quero ficar de muita enrolação, porque é uma coisa muito simples. Mas eu queria fazer uma correlação com esse texto que eu escrevi muito tempo atrás e que comprova isso. Então você pega aqui essa palavra que é loved. Calma aí que tá ao contrário. Loved. E isso aqui, eu quero falar o seguinte. Você pega a conjugação em português, né? Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. E aí você tem 6 formas. Em inglês, tudo isso aí você substitui por isso. Você tem uma forma. Então, se você for multiplicando, você vai ver que esse texto aí que eu fiz, que eu estou explicando aqui agora, na verdade, ele é até mentira. Na verdade, o inglês ele é muito, estruturalmente, gramaticalmente, ele é muito mais simples ainda do que o português. É por isso que o americano, ou o gringo, chega aqui e fala, eu falar português. Porque é tudo muito simples. É como se não tivesse conjugação verbal. Eu acredito até que a pessoa, um americano ou um inglês que não tenha muito tino gramatical, não tenha muita ideia gramatical, eu acho que nem existe essa ideia de conjugação. Deve ser algo novo para ele. Porque é tudo tão parecido. Então, na dúvida, você mantém o verbo do jeito que ele está e para passar para o passado, você coloca o ed
no final aí, que isso vai funcionar em mais de 90% dos casos. Aí você só vai ter que se preocupar com os verbos irregulares, que os principais são mais ou menos 30 também, e isso aí você que é bom aluno pode colocar aí no... Tá aí um dever de casa bom, coloca no Google verbos irregulares em inglês, aí você vai achar lá uma porrada, 100, 200, 300 mil, só que nem todos eles importam. Então você vai pegar desses verbos aí e os verbos que são mais comuns, os verbos que você vê ali nele, entendendo quais são, que são mais recorrentes. Então pegue aí esses verbos irregulares que são mais utilizados, que dão mais ou menos 30. Aí pronto, acabou. Você, com essa regrinha que eu falei do ED, mais os verbos irregulares, aí você já vai entender tudo de como falar no passado em inglês, que no termo geral não tem complicação. Mas essa regrinha aí do ED, que eu falo no final das palavras, já funciona aí para mais de 90% dos casos. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.